Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha só quem tá aqui comigo para esse momento do louvor. Henrique e Belinha gostam muito de ir à igreja, de louvar a Deus. Então nós vamos hoje aqui louvar juntos a mesma canção que a tia Mical cantou domingo passado com o Davi. Nós vamos louvar aqui novamente com esse mesmo cântico. E a gente tem visto que nesses episódios que a Bíblia tem mostrado pra gente, da Belinha, do Henrique, do Gabriel, que as crianças enfrentam muitos desafios, né? As crianças também passam por algumas tentações, mas a gente tem visto e aprendido que quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão de Deus, Ele está sempre disposto a nos ajudar, né? E a gente tem visto isso, e hoje vai ser uma história bem legal também que vocês vão ouvir já já no episódio que a Bíblia vai trazer, tá bom? Então agora vamos juntos louvar a Deus com o Henrique e a Belinha. Meu desejo ser como Cristo, meu desejo ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Meu desejo ser como Cristo, meu desejo ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Amém. Deus abençoe vocês, crianças. Agora a Beatriz vai chegar com mais um episódio da Belinha e do Henrique. Vamos ver o que vai acontecer. E a tia Mical logo em seguida chega com mais um episódio da nossa série bíblica. Tenham uma semana abençoada, um domingo muito especial para vocês, tá bom? Um beijo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Lembram que o Gabriel tinha o maior desejo de conhecer a igreja da Belinha e do Henrique? Esse dia chegou. Vamos ver o que aconteceu? Finalmente chegou o domingo em que Gabriel iria à igreja com Belinha e com Henrique. Quando Belinha chamou ele pelo portão, ele saiu mais que depressa. Estava muito ansioso para poder conhecer a igreja. Gabriel prestou muita atenção no culto infantil daquela noite. Ele quase nem piscava. O dirigente falou da importância de aceitar Jesus como seu Salvador. Quando o dirigente perguntou se alguém queria aceitar Jesus como seu Salvador, Gabriel rapidamente levantou sua mão, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma vergonha. Gabriel queria realmente aceitar Jesus como seu Salvador. Belinha e Henrique quase explodiram de felicidade. No final do culto, eles foram conversar com Gabriel e Belinha falou: "Que bom, estamos muito felizes com a sua decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Faz um tempo que observo o seu jeito e o do Henrique, e quero ser como vocês. Quero de hoje em diante obedecer a Deus assim como vocês." "Puxa, Gabriel, ficamos felizes com isso. Se quiser, podemos ler a Bíblia com você alguns dias durante a semana. É ela que nos ensina e nos ajuda a obedecer a Deus." "É claro que eu quero. Podem contar com isso." Na segunda-feira, eles teriam mais uma prova como aquela de matemática, aquela que o Gabriel tinha ido muito mal. Vocês se lembram? Na entrada da escola, os amigos se encontraram. "Oi, Belinha. Oi, Henrique. Tudo bem? Estou super nervoso com a prova de hoje. Quero tirar uma ótima nota para compensar a outra, lembram?" "Ah, sim, mas não se preocupe tanto. Nós estudamos e você está bem preparado." Você e o Henrique me ajudaram muito e vocês são ótimos amigos." "E o sinal está tocando. Vamos lá. E não se esqueça de falar com Deus sobre o seu nervosismo. Peça ajuda e Ele irá te ajudar." "Deixa comigo. Vou fazer isso mesmo, Henrique." A professora entregou as provas e Henrique viu que Gabriel abaixou sua cabeça e orou. Porém, Gabriel estava realmente muito nervoso. Quando começou a ler as coisas que estavam escritas na prova, não vinha nada em sua mente.
Gabriel teve maior branco. O tempo estava passando e Gabriel não fazia nada. Quando um colega de trás passou um papel para ele. Quando Gabriel abriu o papel, fechou rapidamente e escondeu debaixo de sua mesa. Sabem? Era a resposta dos exercícios. Gabriel ficou imóvel e não sabia o que fazer. Ele tinha nas suas mãos a chance de recuperar aquela nota. Ele estava com muita vontade de colar e ir bem naquela prova. Gabriel, juntando toda a coragem que tinha, orou. Senhor Deus, estou com muita vontade de colar. Porém, sei que se fizer isso, não vou estar lhe obedecendo. Sei que Jesus, se tivesse no meu lugar agora, não era o que ele iria fazer. Por favor, ajude-me a lhe obedecer. Gabriel olhou para a prova novamente. E realmente ele estava mais calmo. Ele lentamente começou a resolver as questões. Quando bateu o sinal e a professora foi indo recolher as provas, Gabriel tinha feito quase tudo. Ele estava bem mais aliviado, pois sabia que sua nota seria bem melhor que a última. No intervalo, Belinha lhe disse: Gabriel, estou orgulhosa de você. Vi tudo o que aconteceu e como você agiu da forma correta. Mas não foi fácil. Quase que não consegui. Só consegui obedecer a Deus porque foi Ele mesmo quem ajudou. Então, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Gostaram? E vocês viram o que aconteceu com Gabriel? Quase que ele colou na prova, mas ele preferiu ir com a ajuda de Deus e com isso conseguiu responder quase todas as questões. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tô com tanta saudade de cada um de vocês, mas tanta saudade. E hoje, para matar um pouquinho essa saudade, a gente vai ter umas surpresas por aqui, tá bom? Vocês viram, crianças, que situação difícil o Gabriel passou no episódio de hoje? Olha só, ele tinha ido para a igreja, tinha aceitado Jesus, já tinha recebido esse presente tão maravilhoso que é termos Jesus nas nossas vidas, né? Mas na escola, logo na semana que ele tinha tomado essa decisão, acontece essa situação bem difícil, né? Mas isso acontece também conosco, não é? Nós somos testados o tempo todo, todos os dias, não é? Acontecem situações que a gente realmente tem que se lembrar daquilo que a gente aprende, daquilo que a Bíblia nos ensina, para podermos imitar Jesus, não é verdade? Hoje, na lição de hoje, na nossa história bíblica, nós vamos aprender que Jesus também passou por uma situação bem difícil. E ele, sendo Jesus, também teve que obedecer a Deus. Na nossa lição de hoje, então, nós vamos aprender como nós podemos imitar Jesus obedecendo a Deus. Jesus também foi obediente a Deus. Vamos ver o que aconteceu? Vocês se lembram, crianças, que eu contei para vocês a história de quando Jesus foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa com os discípulos? Vocês se lembram disso? A gente já estava nesses dias, né, em casa, sem poder ir para a igreja, e essa história eu contei aqui mesmo da minha casa. Quando aconteceu isso, de Jesus ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa com os seus discípulos, logo depois que eles terminaram de celebrar, de ceiar ali a Páscoa, Jesus se afastou um pouquinho, vocês se lembram? Ele foi para um lugar, para um monte, e lá nesse monte tinha um jardim chamado Getsêmani. Jesus quis ir para esse lugar para ele orar um pouco, para ele falar com Deus. Jesus também sentiu necessidade de orar. Ele sabia o que iria acontecer e ele sabia que naquele momento tão difícil que ele iria passar, ele precisava conversar com Deus, ele precisava falar com Deus. E aí, olha só, crianças, nessa oração, Jesus bem triste, com o coração bem triste, porque ele sabia do sofrimento que ele ia passar, ele pediu uma coisa para Deus. Olha só, a Bíblia diz que Jesus falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava querendo dizer que, se for possível, que Deus o livrasse daquela situação, de ser pego, levado preso pelos soldados romanos e depois ser crucificado. Olha só, mas ele não parou a oração dele aí não. Ele disse mais, ele continuou dizendo assim: Pai, mas eu não quero que a minha vontade seja feita, mas a tua vontade. Jesus orou dessa forma. Muitas vezes nós também ficamos tristes, não é verdade?
Nestes momentos de tristeza, que o nosso coração está apertado, bem triste, nós temos um Pai, nós temos um Deus que nos escuta e Ele quer nos ouvir. Ele quer que a gente converse com Ele e explique as nossas tristezas, as nossas dores para Ele, assim como Jesus fez. Naquele momento, naquela oração, Jesus fez um pedido. Ele pediu a Deus que, se fosse possível, que aquilo não acontecesse, que Deus o livrasse daquela situação. Embora ele tenha feito esse pedido, ele seguiu confiante, porque ele sabia que tudo o que ia acontecer com ele era parte de um plano maior de Deus, para a vida de todas as pessoas, para a nossa vida. E Jesus, sabendo daquele propósito, sabendo do que ele tinha vindo fazer aqui, ele seguiu obedecendo. Ele seguiu obediente a Deus, sendo filho de Deus, ele obedeceu e cumpriu com aquilo que ele precisava cumprir. Olha só, nós podemos aprender com Jesus muitas coisas. Durante todas essas lições dessa série, nós temos visto, não é verdade? Que ele nos ensinou muito e deixou registrado na Bíblia tudo isso para que a gente hoje esteja lendo, esteja aprendendo e principalmente estejamos praticando aquilo que ele nos ensinou. Então, olha só, em momentos difíceis, em momentos de tristeza, você pode falar com Deus e você pode pedir a Deus. Você pode conversar com Ele, pedir ajuda, pedir a graça de Deus, pedir para que Ele te auxilie, para que Ele te ajude. Não é verdade? O Gabriel fez isso. E lá na escola dele, não foi? No episódio de hoje, ele teve ajuda. E as coisas, começaram a vir à mente dele e ele conseguiu fazer pelo menos boa parte da prova. Não é? Depois que Jesus fez essa oração, ele foi até onde estavam os discípulos, principalmente os três, Pedro, Tiago e João, que tinham ficado mais próximo dele quando ele foi orar. E, chegando lá, o que ele viu? Os discípulos estavam dormindo, não aguentaram ficar nem com os olhos abertos e dormiram. E aí, crianças, Jesus mais uma vez se retirou e foi orar novamente. Ele orou e pediu novamente a Deus que, se fosse possível, que aquela situação, que ele ficasse livre daquela situação da morte, que ele sabia que ia acontecer, mas que a vontade dele não fosse feita, e sim a vontade de Deus. E a Bíblia conta, crianças, que Jesus estava sofrendo tanto, naquele momento era uma tristeza tão grande que ele sentia, e um sofrimento tão grande, que as gotas de suor dele eram como gotas de sangue. E aí, olha só, Jesus sofreu. Ele sofreu muito, mas mesmo sofrendo muito, ele seguiu obedecendo o que Deus tinha planejado para ele. O que Deus tinha colocado como propósito para a vida de Jesus enquanto homem. Porque ele veio para viver como homem aqui na terra e ele sabia do propósito que ele tinha que cumprir. Mesmo sofrendo, ele não deixou de obedecer. Nem sempre aquilo que você tem que fazer por obediência vai ser bem tranquilo, bem confortável, bem legal, não é? Vocês viram o que aconteceu com o Gabriel? Se o Gabriel fosse pensar no resultado da prova e somente em como ele queria se dar bem, ele teria pegado aquele papel que o colega deu para ele e teria colado, não é? Mas ele já estava entendendo que atitudes como essa não iriam agradar a Deus, e iriam distanciá-lo cada vez mais de Deus, do Espírito Santo. E o que o Gabriel fez? Tomou a decisão correta. O Gabriel, ao invés de colar, pensou, pediu a ajuda de Deus e foi tendo as memórias, o que ele tinha estudado, foi vindo à mente e ele conseguiu fazer a prova. Então, olha só, crianças, nem sempre obedecer vai ser fácil, mas nós temos que ser fortes, pedir ajuda a Deus, que é o nosso ajudador, para ele nos manter firmes nesse propósito de obedecer a ele, sempre, sempre. Pela terceira vez, depois de orar, Jesus foi se encontrar com os discípulos. Foi lá onde eles estavam e continuavam dormindo. Mas dessa vez, Jesus falou com eles. Ele falou, olha, vamos, levantem-se, porque a hora chegou. Jesus sabia que Judas estaria vindo, um traidor, não é? Que entregou Jesus por 30 moedas de prata e um monte de gente, uma multidão de pessoas, soldados, que foram ali para pegar Jesus, prendê-lo e depois crucificá-lo. Olha só, crianças, não foi fácil para Jesus, não é verdade? Não foi nada fácil. Jesus conhecia a vontade de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus era que ele morresse na cruz por cada um de nós, por mim e por você. Jesus conhecia essa vontade de Deus e mesmo não sendo fácil, mesmo sofrendo tanto, ele obedeceu.
Ele obedeceu à vontade de Deus, o Pai, para a vida dele. E assim, crianças, nós também devemos fazer. Nós devemos conhecer a vontade de Deus para nós. Mas como que a gente sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como Ele quer que a gente haja, como Ele quer que a gente se comporte, como Ele quer que a gente se relacione com Ele, se relacione com as pessoas que estão ao nosso redor. E para que isso aconteça, para que a gente saiba a vontade dele para nós, para nossas vidas, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos aprender sobre ela todos os dias, porque assim nós vamos crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Foi assim que Jesus cresceu e nós, assim como ele, querendo imitar ele, nós devemos fazer isso. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para nós. Se eu e você conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, se nós soubermos o que Jesus, o que Deus quer para nós, mesmo nos momentos difíceis, nós vamos conseguir obedecer. Sabia? Deus, Ele nos ama e Ele quer que a gente cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. Só que para isso acontecer, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz isso. Que a vontade de Deus para nós, os filhos dele, é uma vontade boa, perfeita e agradável. Nem sempre obedecer vai ser fácil, mas quando a gente conhece a vontade de Deus para nós, mesmo quando for difícil obedecer, nós vamos ser fortalecidos e vamos conseguir agradar a Deus e obedecê-lo. Jesus escolheu obedecer a Deus, ele fez essa escolha e ele também quer que nós façamos. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, está escrito bem assim, são palavras de Jesus. Ele disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. A Bíblia está recheada das palavras de Jesus, de coisas que Deus, Jesus, deixaram escritas por meio dos homens para que nós pudéssemos conhecer a palavra e a vontade dele. Então nós devemos conhecer a vontade de Deus e obedecê-la assim como Jesus fez. Hoje nós vamos aprender um versículo que durante essas próximas aulas a gente vai estar trabalhando com esse versículo, mas a gente vai aprender de um jeito especial. Hoje o Daniel vai nos ensinar o versículo, ele vai ler o versículo pra gente, ele vai nos falar o versículo e você junto com o Daniel, lá da casa dele, vocês vão ver o versículo e vão aprender. Vamos aprender junto com ele? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2:5. Aprenderam o versículo? Nós vamos falar juntos mais uma vez. Mas antes eu quero te dizer, Daniel, que a tia Mical gostou tanto de ver o seu vídeo falando esse versículo, viu? Muito obrigada. E olha, cada semana uma criança vai nos ensinar o versículo do dia, tá bom? Vamos falar juntos então mais uma vez? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2:5. Olha só, crianças, que nós possamos realmente colocar em prática este versículo, que nós possamos ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nós já aprendemos em várias lições dessa série, não é? Que Jesus se importou com as pessoas, que Jesus foi santo, que Jesus obedeceu aos pais, que Jesus foi justo. Olha quantas coisas preciosas nós aprendemos com Jesus. Então, que nós possamos ter o mesmo modo de pensar que Jesus teve. Assim, nós estaremos imitando Jesus e sendo, olha, filhos que agradam a Deus. Nós estaremos nos aproximando cada vez mais de Deus, o nosso Pai, e nos relacionando com Ele de uma forma que nos fará pessoas muito melhores, pessoas muito mais felizes e que também vai agradar o nosso Deus. Que a nossa vida seja essa vida de proximidade com Deus, de retidão e de obediência, porque Jesus foi obediente. Amém? Agora, para terminar, nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento de aprender da Bíblia, de aprender da palavra de Deus. E essa oração vai ser feita pelo Danilo. A tia Mical estava com muita saudade de vocês, todas as tias, né? E aí a gente pensou, não, vamos colocar as crianças para participar junto com a gente. Então hoje o Danilo vai fazer essa oração, encerrando o nosso momento aqui, tá bom? E vamos orar junto com ele então. Aí na sua casa, feche os seus olhinhos e fale com Deus, tá bom? Junto com o Danilo nesse momento. Soberano eterno Deus, magnífico Pai, estamos aqui hoje te orando, te agradecendo por mais um dia de vida, por mais um imitando Jesus, que a professora que estão lá no fundo fazem pela gente.
que as professoras que estão junto com a gente agora, mesmo tão longe, mas tão perto, trazendo esse conteúdo pra gente, mesmo nessa pandemia. Abençoa ela, abençoa a tia Mical, a tia Malca, a tia Lu e as demais professoras. Abençoa os pastores que faz o escuto pra gente, pastor Boteio, pastor Alex e a pastora Ana e os demais, Deus. Abençoa todos eles, abençoa a igreja Betel, que ela possa continuar crescendo e virar uma igreja muito maior. Que tudo possa dar certo nessa pandemia, Deus. Que tudo possa dar a tua vontade. Que a tua vontade possa ser feita. Que o Senhor possa curar quem precisa. Abençoar quem não precisa. Cura os médicos. Dá mais vida para eles. Os cientistas que estão tentando descobrir a cura. Os médicos, enfermeiros. Abençoa as crianças. Traz proteção para que um dia elas possam se ver de novo lá na igreja e possam aprender junto de novo, junto com a sua professora. Abençoa todas elas, Deus. Abençoa o departamento, abençoa a igreja e abençoa todos que precisam. É o que nós te pedimos e agradecemos. E dá-nos um bom dia, uma boa noite e que podemos viver em paz nessa pandemia, em paz com o Senhor. E o Senhor possa passar o teu bálsamo na gente, Deus. E o Senhor possa nos proteger, nos curar e fazer que a gente seja uma pessoa melhor. E fora, como a gente chegar na escola dominical, sermos uma imagem do Senhor. Estamos imitando o Senhor, não pecar, não mentir, não roubar e sempre querer devolver. O Senhor a gente já aprendeu isso no Imitando Jesus. Agora só precisamos aprender na nossa mente, imitar o Senhor, como diz o nome. E que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Danilo. Que coisa boa ouvir você, ver você fazendo essa oração. Deus te abençoe grandemente, viu? Você, sua família, assim como o Daniel, a família dele. E amém, crianças, que essa semana vocês possam ter uma semana abençoada. Tá todo mundo tendo aula agora, não é verdade? Uns já há bastante tempo, outros começaram agora. Mas que vocês, olha só, caminhem com Jesus, imitem Jesus em tudo que vocês forem fazer, falar e pensar, tá bom? Deus abençoe você, sua semana. E agora chega o vídeo da Tia Lu ensinando mais uma coisa bem especial. Não deixem de ver. A Tia Lu vai ensinar uma coisa muito legal hoje para vocês aprenderem e praticarem palavras, pensamentos, ações que mostrem cada vez mais que nós somos imitadores de Jesus. Amém? Uma boa semana, um beijo, fiquem com Deus.